Olá, hoje estamos aqui para falar sobre Netflix. Janeiro foi um mês que teve muita estreia que super me interessava. Teve Crime Real, teve nova temporada de seriado que eu gosto muito. Então eu tava meio assim enlouquecida para conseguir terminar de assistir tudo para poder fazer o vídeo. Não consegui ver tudo que tava na minha lista, mas temos aqui nove programas entre séries, documentários, minisséries que eu achei bem legais e que vale a pena dar uma conferida. Começando com dois realities da Austrália. O primeiro chama Back with the Ex. E a história é bem simples, então é um reality onde nós temos 4 casais, e esses 4 casais, em um período da vida, eles tiveram um relacionamento, namoraram, depois separaram, e uma das pessoas do casal resolveu que seria bom dar uma segunda chance, então entrou em contato com esse programa de televisão. A gente conhece ali a história de cada casal, como é que eles se conheceram, como é que foi o relacionamento, como é que as coisas terminaram. E aí essas pessoas, elas passam por um novo primeiro encontro, depois elas passam um tempo juntas, na casa de um, na casa do outro, tiram férias juntas e no final a gente descobre quem é ali que vai voltar, vai dar uma segunda chance pro namoro e quem é que vai dizer adeus. Tchau, tchau, não dá, não vai rolar mesmo. E é legal porque assim, tu acaba te apegando a algumas histórias, a algumas pessoas e também acaba torcendo contra outras. Tem ali um casal que, meu Deus, eu torci tanto, rezei pra que ela não voltasse com o cara, porque o cara era muito boy lixo. Eu não vou nem dizer qual deles era, mas assim, assistindo o primeiro capítulo, tu já sabe quem é o boy lixo. Então, achei divertido, mas assim, tem os momentos que a gente fica constrangido, porque tem várias situações ali que são situações super íntimas, aquelas pessoas estão se reconectando, elas mesmas estão meio constrangidas, meio com vergonha, rindo de nervoso, sabe? E tu tá ali assistindo aquilo, então tem os momentos que eu me senti meio assim, eu não devia estar vendo isso, deixa eu pular para daqui uns minutos à frente quando eles estiverem mais confortáveis, mas é bem legal. O outro reality australiano que eu assisti chama Instant Hotel. Esse foi uma dica que eu peguei no podcast Wanda. Amo o podcast Wanda, se tu ainda não conhece, vai lá dar uma chance. É maravilhoso, toda quinta-feira tem episódio novo, é sempre super divertido, eles falam de cultura pop, enfim, eles dão dicas também de coisas para assistir, para ler. E o Instant Hotel foi uma das dicas, um dos interessantes daquela semana. E como é que é a função toda? Então, esse reality é um reality onde as pessoas competem para ver quem é que tem o melhor Instant Hotel da Austrália. Instant Hotel seria assim, um aluguel de Airbnb. Então, as pessoas mudam a casa delas para alugar para outras pessoas nas férias. E o interessante é o jeito como a competição acontece, porque os concorrentes todos, eles passam uma noite hospedados nos hotéis da concorrência e depois eles dão notas, eles avaliam como é que foi a experiência, como é que foi a noite de sono, como é que é a impressão geral da casa, se é limpa, se não é, se está bem localizada, o que tem para fazer ali ao redor, na área. E claro que tem gente ali jogando a full, tretando, dando nota mais baixa do que deveria para poder se favorecer no futuro, para levar aquela vantagem no final. E o mais incrível para mim, o que mais me marcou é que assim, as pessoas mais críticas, as que mais encontravam defeito nas mínimas coisas, quando chegava na hora de ir pro Instant Hotel delas, tu tava imaginando, né, nossa, essa pessoa reclama tanto que a casa dela deve ser uma coisa maravilhosa, incrível. E aí chega lá e nada demais. Às vezes tá até faltando ali uma faxina. Tá procurando aí uma coisa divertida com algumas tretas no meio para assistir no fim de semana, ou hoje à noite, enfim. Vale a pena dar uma olhada no Instant Hotel. E agora só mencionar 2 séries rapidinho, que são séries que têm temporadas novas. Eu já falei delas em outros vídeos. Grace and Frankie e One Day at a Time, essas 2 séries estão com temporadas novas, que acabaram de chegar, e estão todas ótimas. Gosto muito, só pra lembrar, caso não tenha visto um dos meus vídeos ou sobre Grace and Frankie ou sobre One Day at a Time, Grace and Frankie é sobre essas 2 senhoras que estão esperando que os maridos aposentem, e aí, ao invés de aposentarem, eles saem do armário e assumem um romance que eles tiveram durante anos, mantinham em segredo. Eles resolvem aproveitar a melhor idade, né, vivendo a vida deles de verdade, aquele amor que eles têm de verdade um pelo outro, e as 2 ficam sem chão. Pra piorar a situação, elas não se dão muito bem, porque elas têm personalidades muito diferentes. A Grace, ela é mais patricinha, e a Frankie é mais riponga, assim. Elas têm alguns valores diferentes, mas essas mulheres tão diferentes, tão opostas uma da outra, elas acabam se unindo e encontrando apoio. E é uma série leve, divertida, gostosinha de assistir, episódios rápidos, então se tu tá precisando de uma coisinha assim, não quer te comprometer com uma série que os episódios têm 1 hora, 1 hora e pouco,
Grace and Frankie, 20 e poucos minutinhos, 30 minutinhos ali. One Day at a Time é sobre uma família cubano-americana. Ela trata de temas muito sérios, de um jeito leve. Por exemplo, teve uma época que abordaram depressão. E mostrando tudo isso num ambiente bem-humorado, de família, de vida, de dia a dia mesmo. E tem a abuelita que eu amo, melhor pessoa, avó da família, melhor pessoa, melhor personagem de One Day at a Time. Ela é maravilhosa, ela é uma inspiração e ela é muito engraçada. Então, se tá nessa vibe assim, mais divertido, leve, dá uma olhadinha ou em Grace and Frankie ou em One Day at a Time, duas séries muito, muito bacanas. E olha que sorte que tu tem, se tu ainda não viu nenhuma temporada dessas séries, olha o tanto que tu vai ter de capítulo pra assistir pela frente, tô até com inveja. Agora, falando de novidades, uma série que estreou recentemente chama Boneca Russa, é uma série da Natasha Lyonne, ela é produzida pela Natasha, não sei se ela é só produzida ou criada, acho que ela foi criada pela Natasha Lyonne, a Amy Poehler, e agora não lembro o nome da terceira pessoa. A Natasha Lyonne, ela faz o personagem principal, a Nadia, e o que é a história, o que acontece? A Nadia está completando 36 primaveras, a melhor amiga dela fez uma festa para ela de aniversário, e deixa eu só falar do apartamento dessa amiga, porque essa amiga tem um apartamento enorme em Nova York, ela deve ser milionária, porque, sério, um apartamento enorme, uma cozinha bem legal também, um banheiro maravilhoso, então a história toda começa com a Nadia nesse banheiro todo estiloso, aí ela vai pra festa, várias coisas acontecem, e ela acaba morrendo. Ao invés de ir pro céu ou pro inferno ou pra qualquer coisa assim, ela acaba voltando para aquele banheiro onde ela começou a noite e ela revive a festa inteira outra vez. E aí acaba virando esse ciclo, que ela vive a festa toda outra vez, morre, começa tudo de novo. É tipo o Dia da Marmota. Não sei se alguém viu esse filme, tem essa pegadinha, essa série tem essa pegada, Dia da Marmota. E a graça tá onde? Tá em descobrir por que isso tá acontecendo e como é que a Nadia, o que a Nadia pode fazer para esse ciclo ser quebrado. Eu não gostei muito do início, quando eu comecei a assistir, eu pensei, achei meio forçação de barra, o pessoal todo é muito cool, hipster de Nova York, sabe? Fiquei meio assim, mas depois do terceiro episódio engrenou bem, eu me apeguei e curti bastante o jeito que a série acabou, não sei se vai ter segunda temporada, se tiver uma segunda temporada legal, se não tiver também acho que fechou de uma maneira bacana aquela história. Então, se por um acaso tu achou chato, viu um episódio e achou chato, não quer dar outra chance, tenta mais um pouquinho, porque, prometo, depois do terceiro episódio melhora muito. E como os episódios são curtinhos, também são 20 e poucos minutos, tu vai, no máximo, perder uma hora da tua vida até a coisa ficar realmente boa. Agora nós vamos passar de ficção para um documentário que foi das coisas mais bizarras que eu já assisti na minha vida. E olha que eu adoro uma bizarrice, mas essa bizarrice me deixou revoltada oficial. Eu parei de assistir no meio e depois eu acabei retomando porque me disseram, não, Marina, dá mais uma chance, termina. Pelo menos termina pra ver a bizarrice chegar ao final. Mas assim, é uma história muito estranha. Chama Sequestrada à Luz do Dia. E é a história de uma menina que foi sequestrada 2 vezes pelo mesmo vizinho. Duas vezes pelo mesmo vizinho. Como isso é possível? Já explico pra vocês e também conto pra vocês o motivo da minha revolta. Eu tava assistindo aquilo e chegou uma hora que eu comecei a ficar quase mais braba com os pais daquela menina do que com o pedófilo em si. Aliás, o pedófilo é uma pessoa nojenta, horrorosa. Mas os pais daquela menina é assim, não é possível que exista gente tão sonsa, tão boba, tão ingênua nesse mundo, a ponto de permitir que com todos aqueles sinais vermelhos, todos aqueles avisos da vida, todas aquelas situações estranhas, a criatura foi 2 vezes pelo mesmo vizinho, gente. Se por um acaso tá a fim de passar uma raiva, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha em Sequestrada à Luz do Dia. Real, olha, nem filme poderia ser tão esquisito. Ainda em histórias reais, também estreou American Crime Story, The Versace Assassination. E assim, não é uma série biográfica, ela é inspirada nesses acontecimentos, mas tem muita coisa ali que foi inventada, muito diálogo que foi criado para fechar lacunas. Então, assim, primeiro, American Crime Story é uma série ótima. O caso Versace é a segunda temporada, a primeira temporada é sobre o caso O.J. Simpson. E eu não posso recomendar o suficiente. A primeira temporada é incrível, é uma das melhores coisas que eu já assisti na Netflix. A segunda temporada, sobre o caso Versace, não é tão maravilhosa quanto a primeira, mas também é muito boa, muito bem feita. Quando o Versace foi assassinado, eu já era viva e já tinha uma idade assim que eu me dava conta das coisas, assim. Tinha o quê? 14, 15 anos, então eu prestei atenção nesse caso, mas eu não sabia tanto sobre o cara que matou o Versace, o Andrew Cunanan. E esse cara, ele é sem explicação mesmo. Então assim, se tu vai assistir a série esperando muita coisa do Versace, da vida dele, tem um pouco sobre o Versace, mas a estrela da série toda é o Andrew Cunanan. E a série toda começa com o assassinato do Versace, com o Andrew dando um tiro no Versace ali no portão da casa dele, linda, maravilhosa,
incrível em Miami, e eu me pergunto se eles filmaram dentro da casa que era do Versace mesmo, porque ela é algo por dentro, gente, é um luxo absurdo. Então começa com aquilo, começa com a ponta do iceberg, começa a história com a ponta do iceberg, que foi esse assassinato do Versace, e depois ela vai entrando no que aconteceu antes, o que passou, por onde o Andrew Cunanan passou, até ele chegar naquele momento, e assim, esse cara, o Andrew, ele viveu umas 10 vidas numa só. E ele era meio fora da realidade, meio total fora da realidade. Então eu achei fascinante por isso, porque eu não conhecia essa pessoa, eu não tinha noção do todo, eu sabia da história, o Versace foi assassinado por esse cara, que era um Michê e tal, eu não sabia de todo o resto. Assim, assista, mas não espere muito de Versace, espere mais para se surpreender com este outro personagem, muito fora da casa. Falando ainda de crime real, porque crime real é uma das minhas grandes paixões, eu vou ter que falar de Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes, que é uma minissérie documental sobre Ted Bundy. Para quem não conhece, Ted Bundy é um dos serial killers mais famosos do mundo. Ele cometeu crimes brutais, ele fazia coisas bizarras. E, além de tudo, ele conseguiu enganar a polícia durante um tempão. Ele conseguiu fugir da polícia durante um tempão. E depois que ele foi preso, ele também conseguiu escapar da prisão em 2 ocasiões diferentes. E o Ted Bundy, ele é tão icônico como serial killer porque ele era considerado um cara boa pinta, um homem de bem à primeira vista. E boa pinta é relativo, de bem também. Boa pinta, não sei porque todo mundo dizia que ele era um homem bonito, vi um monte de foto, vi vídeo e assim, nada demais. Ted Bundy, nada demais. Se tu olhasse bem ali no fundinho do olho dele, dá pra notar que não tinha alguma coisa que batia bem lá dentro. Mas ele era o quê? Ele era um homem hétero, branco, estudou direito, estudou psicologia, se envolveu com política durante um certo momento da vida dele, e uma coisa que fica bem clara é que ele entendeu a importância da aparência, como é importante tu aparentar ser uma coisa, e como o que tu aparenta ser também pode ser completamente diferente do que tu realmente é. Porque ele aparentava ser esse cara bacana, que era um monstro. Por trás ele era um monstro, na realidade, por dentro ele era um monstro. Ele também era uma pessoa com um ego enorme, ele adorava a atenção. Depois que ele foi preso, e aí veio o julgamento, aquilo lá foi, assim, inacreditável. A liberdade que deram pra esse cara. Ele usou o julgamento pra fazer um palanque pra ele mesmo. Foi assim, é revoltante. E eu já conhecia bem a história, escutei muitos podcasts sobre, já li sobre o Ted Bundy, mas o que essa minissérie documental traz de diferente é que tem essas gravações que foram feitas com ele depois que ele tinha sido preso. Então o jornalista passou muito tempo entrevistando ele e essas gravações fazem parte do material, então tu escuta coisas vindas da boca do Ted Bundy. Então eu recomendaria mais para quem realmente se interessa pelo assunto. Se tu é uma pessoa assim que é mais casual quanto a isso, talvez seja bom pular isso aí. Enfim, ainda em documentários, devo falar de outra dica do podcast Wanda, o Fire Festival. Tem um documentário sobre o Fire Festival na Netflix. Quem não sabe o que é isso, o Fire Festival foi um festival de música que foi vendido como uma experiência super luxuosa. Então tu vai para essa ilha mega exclusiva, tu vai ficar numa vila super confortável, maravilhosa, vai ter refeições gourmet, vai comer e beber do melhor, vai ver ótimas atrações musicais. Claro que isso vai te custar milhares de dólares, mas imagina que experiência única, incrível, que riqueza. Então esse festival foi vendido dessa maneira para as pessoas, várias pessoas super influentes na internet, modelos, a Kendall Jenner, inclusive, fizeram propaganda desse festival. Ele é um festival que foi organizado pelo Ja Rule e um outro cara que eu não vou lembrar o nome. Só que o que aconteceu? Foi um flop. Foi um flop horrível, um flop criminoso, inclusive. As pessoas chegaram lá e não tinha nada pronto, tava tudo pela metade. As vilas, na realidade, eram umas cabanas xixelenta. Tava tudo assim, encharcado, porque choveu horrores um dia antes. A refeição gourmet era um sanduíche meia boca. Tava na cara que aquilo não ia dar certo. Antes, assim, deu tempo. Eles poderiam ter avisado as pessoas que, olha, gente, não vai rolar. Mas eles não avisaram, porque era meio que um castelo de cartas. Eles, inclusive, se não acontecesse esse festival, eles não tinham nem como devolver o dinheiro das pessoas. Sabe aquele rolo, aquele efeito dominó? Então eles não avisaram, as pessoas foram, acabaram ficando presas lá, porque o lugar não tinha infraestrutura para comportar aquelas pessoas todas, para todo mundo poder voar para casa. E aconteceram coisas incríveis no desenvolvimento dessa ideia e desse festival. Então, se quiser saber como é que a ideia surgiu, por que surgiu, como é que foi o desenvolvimento, como é que a coisa toda desandou, outra história bizarra, gente, outra história bizarra, para dar uma conferidinha, quem quiser, tá aí na Netflix, então, o documentário sobre Fire Festival. E por último, última dica do dia de hoje, tinha mais, eu queria dar mais, queria falar de Sex Education, ainda não terminei, por isso não posso falar, queria falar da segunda temporada de La Tribu,
também comecei e não terminei, então, mas vou ficar para outro vídeo, tinha mais coisa para conversar. Mas vamos para a última dica. Então a última dica é outro documentário, chama Whitney, é um documentário sobre a Whitney Houston. E se por um acaso tu assistiu aquele documentário que foi lançado um tempo atrás, Can I Be Me, também sobre ela, e se por um acaso tu achou ele triste, se prepara porque esse é ainda mais triste. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre o outro documentário, sabe? Tu vê aquele talento, aquela mulher linda com aquela voz maravilhosa, aquele potencial incrível, aquela mulher que passou por altos altíssimos, depois os baixos mais baixos possíveis, morreu super cedo, foi um desperdício também, tem a questão da filha dela, tudo isso é abordado nesse documentário, tem, se não me engano, esse documentário é diferente do outro, esse passou pelo crivo da família dela, então acho que a mãe dela aprovou uma coisa assim, então tem relatos da mãe dela, dos irmãos, de pessoas que trabalharam com ela, do Bobby Brown, de várias pessoas que em algum momento da vida estavam relacionadas a Whitney. E a gente vê coisas lindas, a gente vê momentos maravilhosos da carreira dela. Tem um momento que ela tá cantando o hino nacional no Super Bowl de 91, que, gente, eu não sou americana, eu chorei ouvindo aquilo, que é lindo, é de arrepiar, assim. E ao mesmo tempo também ver aquela fase da vida dela que ela tava muito afundada na droga, magra, 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 magra. É uma pena, mas é um documentário interessante de ver pra quem gosta da Whitney Houston, pra quem gosta de música boa, que ela realmente era um talento especial. Então tá, né? Acho que por hoje tá bom. Em breve volto com mais, porque como eu falei pra vocês, tem bastante coisa que eu ainda tô assistindo, que eu ainda não terminei. Eu gosto de vir aqui pra falar só depois que eu terminei de assistir, porque, né, vá que final seja horrível. Enfim, tem que ver tudo. E se alguém tiver a dica de alguma coisa pra eu assistir que eu não tenha visto ainda, aceito e agradeço. Um beijão, gente. Boa terça-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.